Olá pessoal, tudo bem? Professora Daniela Agostinho passando por aqui e para falar um pouquinho hoje sobre hipotensão postural após a sessão do exercício. Já aconteceu com vocês? Como vocês lidaram? Eu fiz uma postagem hoje cedo com a foto de um aluno meu da reabilitação cardíaca, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, tem uma dilatação do coração importante e que hoje, na terceira aula dele, que a gente foi ajustando um pouquinho mais a carga de trabalho, ele conseguiu fazer tranquilamente o exercício aeróbio. Quando nós passamos para a parte do exercício de resistência ali da musculação, ele conseguiu treinar normalmente. Ele é um paciente jovem, então ele já tolera uma carga boa, uma carga razoável, apesar de ter insuficiência cardíaca, né? Mas o que aconteceu? Ele começou a sessão de treinamento físico com uma pressão de 8/6. Então já era uma pressão bem baixinha, difícil de tolerar, difícil o manejo ali durante o exercício, principalmente que ele tá saindo de um sedentarismo, ele tá dando início, né, às atividades. Então, até a gente conseguir ajustar, vai um tempinho. E aí o que aconteceu? No momento que eu terminei a aula, eu falei para ele: pode sentar, tire os seus pezinhos, né, a tornozeleira. Ele foi tirar e no movimento de abaixar e levantar, ele ficou muito pálido, ele olhou para mim assustado e eu falei: sua pressão deve ter caído, você tá se sentindo bem? Ele: não, eu não estou me sentindo bem, eu estou com um pouco de tontura. Aí, normalmente a gente já pergunta: tem náusea, está nauseado? Eu tenho um pouco. Nesse momento, eu já estava começando a atender o paciente da próxima turma. Então, não é errado chamar um colega para te ajudar, tá? Dependendo do ambiente que vocês estiverem, vocês podem e devem chamar alguém para ajudar. Então, num primeiro momento, eu chamei a técnica de enfermagem que trabalha junto comigo, chamei pelo nome dela e pedi: por favor, faça uma medida de pressão dele. No que ela já chegou próximo dele, que eu estava terminando de atender ali a parte inicial do outro paciente, ela foi, aferiu, falou: Dani, tá baixinha, vou deitar ele no chão. Eu falei: ótimo, porque esse é o nosso protocolo, né? Então eu fui para próximo dela, liberei o paciente para começar da próxima sessão. Cheguei, pegamos colchonetes, colocamos o paciente deitado no chão, colocamos a perna para cima para ajudar nesse retorno venoso do paciente, e aí nós vamos fazendo medidas, aferições de pressão até que ele melhore, ou pelo menos que ele até retorne para esse padrão de basal, né? Que ele volte pelo menos para o 8,6, um 8,5, um 9, 9,5. Então a gente precisa tentar trazer essa pressão um pouquinho mais alta. Só que o que acontece, isso é uma coisa muito importante de vocês saberem e terem ideia. O paciente, a hora que ele tá deitado, a pressão vai ficar um pouquinho mais alta. Só que a hora que a gente muda o decúbito novamente, né, a gente coloca ele sentado, ele volta a ficar pálido, a pressão cai um pouquinho. Então, a gente tem que ir tateando o melhor momento de liberar esse paciente. Porque às vezes a gente coloca ele sentado, ele começa a nausear de novo, deita de novo, fica um tempinho, senta novamente. E é sentar ali no chão, no colchonete. A gente vai aferindo a pressão 1, 2, 3 vezes até esse paciente melhorar, tá? No caso desse paciente, como ele tá ainda começando, a gente tirou ele do chão, pôs ele sentado, continuamos aferindo a pressão dele. Ele não tinha pressa de ir embora, então a gente falou: olha, vamos deitar de novo um pouquinho? Então nós levamos ele para uma maca que a gente tem do ladinho ali da reabilitação. Conectamos ele no eletro novamente e deixamos ele lá pelo menos uns 15, 20 minutos, até ele se recuperar bem, te dá um pouquinho de água para melhorar a volemia dele, né? Mas o que eu quero trazer aqui de mensagem para finalizar esse vídeo? Pacientes que possuem uma pressão baixa, já de repouso, pré-esforço, merecem muito cuidado. Precisa olhar com muito cuidado para esse paciente. Então, evitar alongamentos que abaixem e retornem a cabeça muito rápido, ou até mesmo exercícios, por exemplo, exercícios na academia, como leg press, né? Que a gente se posiciona às vezes em 45, 90 graus. Então, assim, nesse momento é contraindicado para esse paciente. Então, tentar fazer exercícios em pé, tá? Ou sentados, para evitar muita mudança de decúbito. Às vezes, quando a gente coloca deitadinho no chão para fazer exercício no chão, também ele vai ter um pouco de hipotensão. Então, a gente tem que fazer essa levantada, essa subida do chão com muita calma e muito cuidado, porque pode sim causar
quedas de pressão. Então, vai dando um pouquinho de água, vai fazendo a aferição de pressão, coloca sentado, continua aferindo e só quando ele falar, ó, realmente agora estou me sentindo bem, que você vai liberar o seu paciente, tá certo? Gostou desse conteúdo? Manda para alguém que tem interesse e segue aqui a minha página para a gente continuar produzindo mais conteúdo para vocês.